Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro da eletiva. Hoje nós iremos abordar sobre o conto 9. Ok? E nesse momento eu passo a palavra para a minha colega, Thelminha. Thelma. Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Então, vamos aí trabalhar o conto 9, né, que é o conflito evitável. Espero que todos vocês tenham lido, feito as suas anotações e que participem, né? Como a gente sempre está frisando, e a participação de todos, a fala de vocês, né, é de extrema importância, né, durante a realização da aula. Você coloca o slide, ou... Coloco. por favor? Coloco. Então, aí a gente inicia, né, com o primeiro A, né, falando, né, fazendo sua conceituação sobre o tema e o que, né, conseguiu absorver da leitura do conto. Vou esperar para eu colocar, tá? Pode colocar. Peraí. Apareceu a tela aí? Ainda não. Tá aparecendo. Apareceu? Apareceu. Tá, apareceu. Então, esse é o penúltimo capítulo, porque nós vamos ter aí o 10, né, que é a finalização, e a semana que vem, a partir de hoje, né, você já vai estar aí lendo, só que o conto 9, ele ficou único, né, hoje, não temos mais aquela dobradinha, né, falando de 2 contos seguidos. Eu fiz, né, pela ausência do Ari, eu fiz alguns tópicos, né, que eu achei bem relevante em relação à leitura que eu fiz do conto, e eu vou deixar para vocês, né, em forma de perguntas, né, da 1 a 5, vocês podem, né, responder de forma que responde a 1 e eu vou passando para as demais séries, para não ficar extensivo ou confuso, né, então eu vou fazer a pergunta 1, e vou perguntar primeiro para o primeiro A, e depois a gente vai para o primeiro B, e assim, né, subsequente. Então, no conto 9, né, o conflito evitável, quando eu fiz a leitura, eu tive a percepção que ele dividiu, né, o mundo em algumas grandes regiões, né, e eu quero saber de vocês como foi dividido essas regiões e quais foram os fenômenos que passaram a ocorrer a partir da divisão, né, das grandes regiões do planeta. Primeiro A pode fazer sua conceituação sobre o entendimento que teve. Primeiro A. Não tem ninguém do primeiro A que possa se manifestar? Vamos falar do primeiro B, depois, por último, eu chamo de novo o primeiro A, né, para a gente fechar, tá? Primeiro B, pode conceituar? Vamos, gente. Vocês estão com medo de falar? Tá, então vamos lá. Vocês não tiveram a mesma Primeiro percepção B. que eu, então fala o que você, né, absorveu da leitura do conto. De repente você teve uma outra percepção diferente da minha, diferente da dos demais, né? Sim. Pode, Jamile, primeiro A, né? E é interessante vocês colocarem o ponto de vista de vocês, entendeu? Porque senão fica só a gente falando. Eu não, acho que de todos os contos
do 1 até agora, esse daí foi o que eu menos entendi. Eu praticamente não entendi nada dele. E olha que eu li, acho que foi umas 2 vezes, eu não entendi. A única parte que meio que eu entendi assim é que eu não sei se era uma pessoa que meio que estava tentando passar informação errada pro robô para acontecer algum desastre, porque a primeira lei é que ele não pode machucar nenhum ser humano. E a psicóloga, se eu não me lembro, foi a psicóloga que falou que esse problema que ele estava tendo estava vindo do próprio cérebro dele, mas na verdade era uma pessoa que estava colocando isso na cabeça dele. Você já está respondendo praticamente as duas perguntas, né? A 1 e a 2. Né? Porque o coordenador mundial precisou chamar a doutora Susan, né? Para um encontro não muito sociável, né? Não sociável, sim, é extremamente profissional, né? Pelo que eu consegui perceber. Primeiro, aí eu vou ler os tópicos e vocês vão fazendo o resumo, né? Como a Jamile já adentrou um pouco mais profundo no conto. Né? Aí eu tenho o terceiro tópico. Qual foi a conclusão da doutora Souza sobre os cérebros positrônicos? E a partir desse fato, qual fenômeno surgiu, né? A partir daí, do encontro deles? Como a sociedade é vista a partir dos acontecimentos, né? Como a Jamile deixou explícito, a partir dos acontecimentos de que nem sempre, né, os robôs acabam fazendo aquilo que aquelas 3 primeiras leis determinam, né? Então, vamos voltar de novo no primeiro B. Eu posso estar equivocada, mas eu acho que o mundo foi dividido em 4 regiões. A ocidental, a região dos trópicos, a europeia e a do norte. Sim. Tá. O mundo foi dividido em 4 regiões, né? E o que passou a ocorrer a partir dessa divisão, Jennifer? E cada uma dessas regiões possuía um subcoordenador que seguia as instruções de uma máquina, que era uma administrativa global. Uhum. Foi como se cada região dessa, um robô era responsável. Isso. E eles estavam tentando descobrir quais que eram os, entre aspas, os dados errados que estavam sendo passados para essas máquinas. Uhum. E qual foi a conclusão que a doutora Susan chegou? Foi que os problemas que estava vindo era da cabeça do... Não era da cabeça, era do robô. Era alguma coisa do robô lá, só que eu acho que não era. Ela estava meio que falando que as confusões que ia começar a acontecer e que estava acontecendo, estava vindo do robô. E por que você acha que não era? Porque, mesmo que tem alguns contos, tava falando que o robô, ele não fez, ele meio, igual aquele do conselho lá, que o robô meio que mentia para os outros, eles não estavam fazendo a primeira lei, só que eu acho que ele não é tão assim, sabe, vai fazer sem entender, como que eu posso explicar? Ele vai chegar e vai prejudicar alguém de um jeito assim, porque o homem lá, ele estava colocando informações erradas, o robô pensar de outra forma e acabar fazendo coisa errada que machucaria o humano. Entendi. Primeiro C. Vamos lá, primeiro coração. Vamos primeiro C. Tem alguém do primeiro C que fez alguma análise mais aprofundada do conto? Pessoal, lembrando que é o ponto de vista de vocês. O que vocês entenderam do conto? E vocês Professora, extraíram do eu conto? achei esse conto um pouco confuso.
Não sei se só eu que achei isso, mas eu achei ele um pouco, assim... Eu fiquei meio que... Sim, eu também assim, acho. porque os outros contos é tão legal, tem tipo um mistério, aí eles buscam, assim, resposta pra tudo, dá tudo errado, depois dá tudo certo, só que nesse aí eu achei meio que, tipo, meio blé, não sei explicar. Eu achei mais confusão Porque do final. sem resposta, sem uma coisa emocionante no final, sabe? Esse nosso conto 9 vai ser uma coisa muito legal. Mas aí foi tipo, além de ser confuso, foi meio assim, nossa. Sim, eu fiquei Realmente, mais confusa no final. Que eu pensei que era a Susan que estava falando, mas aí falou assim, ai, há muito tempo eu não vi ela, e um mês depois ela morreu. Aí eu fiquei sem entender mais nada. realmente esse último conto, ele não traz mesmo um mistério. Né? E como vocês podem perceber, era algo já bem avançado, bem avançado mesmo no futuro. Tanto que a doutora ela já estava aposentada lá com seus 70 anos. Então, para vocês verem como que era algo já lá no futuro. Então, quem comandava a sociedade era o quê? Quem é que comandava a sociedade? Os Oi? robôs. Isso, o robô. Os robôs? É? Os robôs. Era uma máquina central ali com os robôs que comandavam ali a sociedade. Então, é algo bem futurista mesmo. Né? E Sim, realmente não tem... Pode falar, Jennifer, pode falar. tanto que a Susan até fala que ela ficou feliz, orgulhosa por ela ter acompanhado os robôs desde o início até o final da trajetória e tudo. Isso mesmo. Vamos Quem ver mais? a conceituação. Primeiro D não falou ainda, né, Adriana? Ô, Vicky, pode falar, Vicky. Victoria? Então, no caso, não tinha muito o que eles resolverem mais, porque os robôs já tinham dominado. Então, não ia ter mais muita solução mesmo. Isso mesmo. É. Não tinha mais o que fazer, não tinha muito o que fazer ali. É. Tanto que eles descobriram o problema, né? Mas não tinha muito o que fazer com esse problema. Vocês descobriram qual foi o problema? Never, never, never. Não, Jamile? Não. Você vê aí que opa, você vê aí que os robôs, ele demonstra que ele veio, mas ele está dominando, mas eles são próximos à sociedade, né, à humanidade. Então, ele não veio só para mandar, mas para nos ajudar também, ajudar a humanidade. É o que ele passa para nós, até para nós, a humanidade aceita eles, né? Eles como máquinas potentes, mas para o nosso bem. Ele não deixa só para o lado que ele vai dominar e encerra aí. Eles são próximos à sociedade, à humanidade. Então, vamos ver o primeiro D, o que absorveu do conto. Pode falar, primeiro D. Basicamente, o que eu entendi do conto 9 é que o mundo era dividido em 4 regiões. A região oriental, a região dos trópicos, região europeia e a região norte. E existia umas máquinas que administravam essas regiões. E essa máquina funcionava com os dados que a humanidade dava, e com esses dados a máquina administrava da melhor forma. E com isso eliminava completamente a fome e a escassez de recursos. E o coordenador Bailey, não sei se é assim que fala, percebeu que uma das máquinas estava com falhas e pediu ajuda da doutora Susan, que já estava aposentada na época. E no conto também é falado da sociedade em prol que são contra as máquinas. E eles se recusam a aceitar as decisões das máquinas e achavam que a máquina poderia revolucionar o mundo para o pior. E no final eles identificam o problema e depois de um tempo a doutora Susan morre com 82 anos de idade. E a relação com os dias atuais é que hoje vivemos em um mundo dominado pela tecnologia. Assim como no conto, as regiões eram administradas pelas máquinas.
E hoje em dia é meio que a de internet, pela tecnologia. Perfeito, Melissa. Mais alguém do primeiro D? Pessoal, não tenham medo de falar. Cadê o Luan? Luan saiu da aula? A gente gosta de falar bastante. Os Luans, né? Tá. Adriana, coloca o slide, por favor. Coloco. Eu acho que a Melissa, ela acabou tendo um pouco da mesma percepção que eu tive, né? Mas, assim, leitura de livro é assim mesmo, gente. Cada um vai ler e vai, né, entender de uma forma. Se a gente pegar esse livro daqui a 2, 3 anos e fizer uma releitura, a gente vai ter uma outra compreensão totalmente diferente, não é assim? E se a gente ler de novo, a gente vai, né, entender e ver coisas que a gente não viu. Né? Então, assim, pode voltar o 2. Eu entendi também da mesma forma que a Melissa, né? As 4 regiões, elas foram divididas pelo, né, coordenador geral, pelo diretor, né? E quem administrava essas regiões era, né, um subcoordenador. Essas grandes máquinas, né, elas estavam ali recebendo toda a informação que o subcoordenador, né, emitia, só que, né, as informações era para que o mundo se tornasse totalmente evoluído em 2052, né? Então, o mundo não podia ter miséria, não podia ter fome, não podia ter conflito, não podia ter nada que a gente vê como maléfico para a humanidade. Então, eles almejavam o mundo ideal, onde todos pudessem ter acesso à saúde, né, a alimentos, até mesmo a paz, né, e que os robôs, até fazendo um vínculo com o conto 8, né, por eles já ter, né, o domínio da política e eles não se envolverem em corrupção e nada errado, eles estariam ali administrando o mundo, né, de uma forma muito perfeita. Só que chegou um momento que a humanidade passou a crescer, né, de forma muito rápida, e ele deixa bem claro que na região leste, né, as pessoas, né, era praticamente metade, e a gente sabe que né, fazendo uma associação com o mundo real, é metade, né, do número de habitantes que tem na humanidade. Então, eles consumiam muito alimentos, mas eles viviam consumindo leveduras, né? E aquilo não era mais o suficiente. Então, as máquinas começou, né, a emitirem erros, mas esses erros não era porque a máquina estava errada e nem porque o humano estava enviando as informações erradas, é porque a humanidade não estava mais, né, em um número muito pequeno. Então, eles viam que aquele número de pessoas era muito grande para a administração de uma máquina, e ela não conseguia fazer as 3 leis da robótica funcionar corretamente, né, de forma tão certinha para todos ao mesmo tempo. Então, eles deixam claro que, uma vez que o mundo precisava continuar com essa harmonia, alguns malefícios teriam que acontecer de forma nem que fosse muito pequena, né, para que as coisas continuassem, né, ocorrendo conforme as máquinas recebiam as informações. Né? Só que a máquina não estava recebendo, e o que eles, né, compreenderam naquele momento? Que a máquina estava certa e que o humano também estava certo. O que precisaria ser feito? Demitir algumas pessoas de alguns cargos ou de algumas empresas, porque aquelas pessoas poderiam estar fazendo mal para a humanidade, né? Então, se eu estou fazendo mal para um coletivo muito, né, maior do que para o meu próprio eu, é lógico que eles têm que me eliminar. E depois eu vou me recolocar em um outro setor. Né? Então, digamos que na nossa vida também é assim. Se nós estamos prejudicando, né, algo ou alguém, a gente precisa, né, sair do cenário e se recolocar em outro lugar ou ir refletir, e depois a gente, né, acaba seguindo o rumo da vida, né, como um todo. E no momento que ele não conseguia, né, compreender o problema, ele sabia que a doutora Susan, mesmo com 70 anos, mesmo aposentada, né, ela era muito competente, e ela mostrou essa competência quando ela foi chamada, e o encontro, né, não era social, é tanto que ela não gostou,
né? A princípio, ela fala, mas eu já estou de idade, eu não quis assumir a presidência ou a diretoria, né? Eu deixei que o outro assumisse, eu fiquei feliz porque a minha idade não me proporciona mais isso, e você continua me chamando para esses encontros, para resolver seus problemas, né? E ele, né, acaba convencendo ela a ouvir a história, e ela acabou, né, chegando à conclusão de que, para que as máquinas continuassem funcionando, né, precisaria criar-se uma outra lei, que era a Lei Zero, né, onde a máquina não ia realmente fazer mal ao ser humano, nem por, acho que é inação a palavra, ou tem um outro nominho, mas que para o bem acontecesse de forma geral para todos, né, não sei se vocês tiveram essa percepção. E quando ela chega a essa conclusão, né, então, algumas coisas precisam ser feitas, mesmo que não agrade a todos, né, mas naquele momento tinha que ser feito, criar a Lei Zero, né, que vem antes da Lei 1, nenhuma máquina faz mal, né, a um ser humano, né, então, se for preciso, de forma pequena, pode sim, né, e a conclusão, né, é que os cérebros positrônicos, como o seu Heron colocou, né, eles, né, não estão para nos fazer mal, eles estão para nos auxiliar. E mesmo, né, eles, com toda essa velocidade na informação, na conclusão do raciocínio e dos cálculos matemáticos, ele não substitui o ser humano, que é o que a sociedade lá contra os robôs, como as meninas citaram, deixou claro, né, são contra as máquinas, porque a máquina vai gerar desemprego. E ele fala que não, né, mesmo com toda essa tecnologia, com toda essa evolução futurista, como a Adriana citou, a máquina, ela é necessária, né, mas ela só funciona com o cérebro humano alimentando, né, então, ela não é, né, 100% insubstituível, digamos assim. E como a sociedade é vista a partir desses acontecimentos, né, que vocês acabaram não colocando, então eu vou deixar aí para vocês, né, pensar um pouquinho e alguém falar mais um pouquinho, que eu acho que eu já falei bastante, tá bom? Pronta, Diana, pode falar? Pronto? Próximo? Ou não? Próximo slide, Thelma, ou não? Pode pôr, eu acho que o próximo é só um resumo do que eu já falei. Tá, então parece que tem alguns alunos que vão falar ainda, então é para finalizar, né? Isso, aí ficou só a última pergunta, né? Isso. Tá. Raquel, do primeiro B. Oi. Pode falar. Eu queria falar do que tem numa parte do ponto 9, tá falando das máquinas com dados falsos. Eu queria fazer uma observação nessa parte, porque, pelo que eu entendi no conto, tá dizendo assim que as máquinas eliminam os dados quando os dados não servem para nada. Pelo que eu consegui compreender, é que os dados que são eliminados não apresentam nenhum tipo de coerência ou verdades neles. Consegui compreender que mesmo que você diga a verdade ou que uma notícia é verdadeira, talvez você nunca consiga provar que isso, porque as pessoas não estão dispostas a acreditar no que é verdadeiro, de fato, e sim no que elas querem acreditar. Como separar o lixo, você o classifica se é bom para você. Se ele não for, você joga fora. Eu queria fazer essa observação, só isso. Ok, mais alguém? Eu e a Vitória e a Nicole vamos apresentar. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu, a Nicole e a Vitória, a gente fez cada uma seu resumo, mas a gente juntou e fez um texto só. Vou começar lendo. A Terra foi dividida em 4 regiões. Cada uma dessas regiões tinha um administrador. Essas regiões também tinham um supercomputador. Ele gerenciava a economia. Barley estava preocupado, pois os supercomputadores estavam cometendo alguns erros. Isso prejudicava o controle econômico. Preocupado, ele foi falar com os 4 vice-coordenadores. Ele descobre que várias empresas importantes também estão passando pelo mesmo problema. Os supercomputadores deles também foram danificados. Vitória ou Nicole? Boa tarde.
em um grupo, em um grupo que queria que a humanidade voltasse a ser governada por um ser humano, porque eles não gostavam dessa ideia de um robô que governava eles. E com isso chegou a um ponto que o ser humano ele nem conseguia mais acompanhar os assassinos e nem o cérebro dos robôs, porque eles já estavam tão avançados em tecnologia que o próprio robô começou a fazer outros robôs, começou a fazer outros cérebros. A Vitória. Boa tarde. Então, a própria máquina, ela praticamente ficava numa indecisão, tipo, ela já estava mandando no mundo inteiro. Aí, digamos que ela mesma percebeu que talvez os humanos tivessem ou que voltar à vida antiga que eles tinham, tipo, sem máquina, sem nenhum robô, ou eles tinham que fazer o mundo se tornar alguma coisa só, uma coisa só, e virar uma superpopulação. E digamos que ela estava manipulando a humanidade para poder fazer uma dessas opções. Aí, tipo, os humanos não tinham uma opinião própria e estavam esperando a máquina tomar alguma decisão sobre o que era melhor para eles. E é isso. Ok, mais alguém? Um de cada vez. Em relação a essa última pergunta, quem pode fazer a colocação? Qual é a última pergunta, professora? Como a sociedade é vista a partir desses acontecimentos? Olha, sobre o que eu entendi, não sei se eu entendi direito ou não, mas a última coisa que eu acho que a Vitória falou, para mim faz um pouco de sentido. Não sei se é certo, se é a resposta da pergunta, mas eu entendi que a sociedade, ela meio que ficou, não largada, mas ela ficou, tipo, esperando, porque ela não tinha mais o que fazer. O mundo já estava dominado pelos robôs. Então, a única coisa que a sociedade tinha para fazer é sentar e esperar uma resposta ou uma ajuda da parte deles. Então, eu acho que ela meio que ficou sem reação, assim. Ok. Ou Está certo. então, Oi, Vicky. eles ou esperar uma solução, igual a Júlia falou, ou eles aprender a conviver com aquilo, viver naquele meio, porque era uma coisa que já não tinha mais solução. Ou eles acostumavam, ou eles pensavam muito numa solução. Exatamente. E se nós trouxermos isso para os nossos dias atuais? O que vocês acham? Nessa linha de pensamento. Eu acho que, sei lá, às vezes a gente quer uma solução, mas tipo, não corre atrás, sabe? Daquilo que você precisa. A gente espera sentado alguém ajudar a gente, mas não toma iniciativa, não é a própria pessoa que toma atitude para mudar certas situações ou ir à frente de alguma coisa. Ok. E vocês acham que nós somos manipulados? O que vocês acham? Sim, a gente vive muito do que as pessoas falam pra gente, antes mesmo da gente pesquisar para ver se era aquilo mesmo. As pessoas falam pra gente tal informação e a gente não tem aquela curiosidade de buscar para saber se era aquilo. A gente segue o que a pessoa falou, a gente tira nossas conclusões pela fala de outras pessoas. Fala, Natan. Eu ia falar quase a mesma coisa que Pode falar. que nós é manipulado por, tipo... é a mesma coisa que ela ia falar, só que ela acaba falando primeiro, então... Não tem problema, é seu modo de pensar, pode falar. Que a gente é manipulado pelas notícias, pelo governo, por tudo, sabe? Às vezes a gente não procura saber a verdade. Mas sim, tipo, por boatos, o que tá passando na TV, às vezes é tudo, tipo, às vezes é uma manipulação por tudo, sabe? Ok. E isso não vem de agora, né? A gente é manipulado faz muito tempo, porque virou quase uma coisa assim, normal.
Que nem usar um exemplo das épocas de eleições que estão acontecendo agora. A gente vê as notícias, só porque fulano foi bom no passado, minha tia votou nele, eu vou votar nele também. Ou, só porque ele fez isso, isso e isso no passado, e eu vou votar nele também. E vira uma coisa, tipo, repetida, sabe? A gente não busca mais informações, ou saber mais os porquês, ou buscar algo novo, que talvez seja até melhor do que antes, e a gente não busca isso. Eu acho que é sempre bom, né, Júlia, o novo, né? Porque nem sempre essa notícia que está sendo falada, a gente vai ver pela relação das máquinas, né? Nem sempre o que está sendo jogado é verdadeiro, porque se a própria máquina, né, quando ela teve lá o desequilíbrio da sociedade, ela não conseguia emitir as informações verdadeiras e estava dando erro, e quem nos garante que o que está sendo passado na mídia hoje também é verdadeiro, né? E assim como ficou explícito no conto, a máquina, ela processa informações muito mais rápido, então a velocidade, né, chega a longo alcance de uma forma instantânea, né? E nem sempre essa informação é correta, essa informação é a que deve ser seguida. Então a gente precisa sempre usar, né, o raciocínio, né, e ter sempre aquela, digamos, não digo desconfiança, mas que faça realmente uma análise, né, bem crítica da situação, né? Nem tudo que é lançado é verdadeiro, então, por quê, para quê e por quê, deve sempre existir, né? E como a pergunta já diz, né, a sociedade é vista de forma, né, como se a gente fosse um joguete mesmo, em meio a tantas informações. Nós somos manipulados o tempo inteiro e ficamos dependentes do outro. Porque por mais que nós somos manipulados, nós temos consciência disso, nós ainda ficamos na dependência do que virá depois, né? E isso ficou bem claro. A gente vai ter, digamos, né, o superfaturamento de um alimento, e a gente não consegue fazer nada, porque a gente depende do que virá depois, né? A gente tem uma falta de água, de energia, e a gente não consegue fazer nada, porque a gente depende dos dados que virão depois. Então, isso não depende só de nós, né? E, às vezes, a máquina, ela consegue até mesmo ser muito mais precisa do que o ser humano, porque os dados que chegam até ela são muito mais rápidos do que nós, né? Então, eu acho que esse raciocínio foi muito, muito coerente em relação a isso, né? E a gente não consegue nem sequer sair de certas situações, mas não é porque eu estou dentro dela que eu concordo com ela e que eu não vou buscar o diferente. Eu acho que é esse o recado, né, que fica para os nossos dias atuais. E assim, buscar sempre, né, fazer o melhor e ser competente, porque foi isso que a doutora Suza deixou. O legado dela é que a gente possa deixar o nosso legado de uma forma tão brilhante quanto, né, por onde a gente passar, né, porque não tem ninguém que não seja substituível. Lógico que vai ter alguém, mas que a gente possa deixar o nosso melhor, né, a gente possa contribuir, né, de uma forma que fala, puxa, valeu a pena, né, eu acho que foi isso. Ela morreu com 82 anos, mas ela ainda é lembrada de uma forma muito bacana. Então, eu acho que é essa mensagem que o conto deixou para a gente, né. Olha só que interessante, né? Eu chegando, né, agora, também fiz a leitura do 9º conto, e assim, diferente dos demais, né, como foi citado, os demais capítulos vêm abordando toda uma questão de mistério envolto dessa questão da robótica, dos robôs e do relacionamento dos seres humanos. Entretanto, esse 9º, ele vem com questões filosóficas, ele vem com questões políticas, né, que acabam envolvendo as máquinas. Né, porque acontece, essa questão do legado é muito interessante, porque o que nós temos hoje de conceito em relação à criticidade e reflexão sobre uma sociedade, ela não vem de agora, ela vem de décadas, de milênios, e muitos deles ainda se perpetuam, né, quando a gente traz aí, na época da antiga Grécia, você vê, a escola, ela era acessível a todos? Não, o conhecimento, ele era segregado a determinadas pessoas, justamente para que não houvesse sempre essa, manipulação. Você vê que, assim, mesmo sendo uma ficção científica futurista, essa questão da manipulação, ela é muito evidente, ela não deixou de existir, né? Só que acontece, agora o alvo, quem tenta nos manipular, você vê, começou com o ser humano nos manipulando, só que só que eles acabam terceirizando isso para robôs, e os robôs não entendem da mesma forma que os seres humanos entendem, né? Então é muito engraçado essa jogada política, né? É necessário manipular, sim, uma sociedade para
manter o controle. E você vê que quando o robô ele não consegue compreender o porquê que está dando errado, começa o conflito e ele retorna aonde? A um ser humano, né? Que é a doutora que eles fazem que faz o questionamento, né? Essa é a minha contribuição de hoje. E o Heitor, para vocês. Em relação a isso, né, a gente trazendo para os dias de hoje, e não um passado muito distante, ai, que delícia. teve uma outra situação onde a máquina fez, né, e joga-se a culpa no outro, né, a gente está vivendo hoje a situação de uma pandemia mundial, né, e a culpa toda está no morcego, no rato, no cachorro, no mosquito, seja lá em quem for, mas alguém tem que levar a culpa, e sempre aquele alguém que não fala, que não pode nem sequer, né, se defender ou mostrar a cara, né? Então, joga no inseto, no animal, que está tudo certo, resolvido, e a população, ou a sociedade não vai questionar, ela vai aceitar, né? Quem vai falar do mosquito? Ninguém vai falar do mosquito. Né? Então, a gente, né, citando o caso da dengue, da chikungunya, né? A gente sabe, é possível, sim, né, ter um controle maior em relação à dengue, que mata muito, né? No mundo inteiro, no Brasil, os dados são alarmantes e não é nem sequer citado na mídia que esses dados são manipulados, só que a culpa é do mosquito, né? As políticas públicas não são voltadas para nenhuma questão para o controle disso, né? Joga a culpa no mosquito e está tudo certo. Ok. Mais alguém? Ninguém mais quer fazer nenhuma consideração? Pode passar para o último, Thelma? Pode. Como pode, né? Vai colocar o último slide, Adriana? Esse é da Thelma. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ah, então tá bom. Eu acho que é em relação àquilo que eu já tinha falado mesmo, tá? Só vou ler para fazer uma conclusão. Tá, então, o ponto 9 nos leva a compreender que não é possível vivenciar a unanimidade das coisas em escala mundial, né, porque a diversidade vai existir, né, e as regiões que foram divididas mostrou isso, né, e no livro mesmo diz, né, não dá para a gente viver na região norte e da mesma forma querer uma unanimidade para quem está na região dos polos, né, até porque o número de pessoas que habitam essas regiões são diferentes, os hábitos, a cultura, a economia é diferente, né? Então não dá para ter, né, uma igualdade em relação ao planeta Terra, e isso o livro mostra quando ele deixa bem claro que a região norte é a que tem maior potencial, e a gente vai ter que compreender, né, não de forma que as outras regiões são prejudicadas, mas porque as diferenças, elas existem e elas têm que ser respeitadas e vivenciadas, né, porque quando as máquinas buscou unanimidade, deu erro, né. Então, nós pensamos diferente, cada um que leu o livro entendeu de forma diferente, teve, né, uma percepção, um entendimento e até uma reflexão de forma diferente. A dinâmica dos lugares nos traz sazonalidade, e isso ele deixou bem claro, né, na produção de alimentos, que cada região produzia alimentos de forma diferente, e a gente tem que respeitar de acordo com o solo, com o clima, com o tipo de bioma, e assim sucessivamente, né. Os fenômenos naturais também, né, são diferentes em relação aos 4 cantos do mundo, e a economia, né. A distribuição de alimentos, mercadorias e serviços nas regiões teriam que acontecer de forma muito precisa pelos robôs, para não causar nenhum desarranjo na harmonia das regiões ou a falta de abastecimento. Né? Então, a partir do momento que os robôs começaram a emitir e receber as informações, né, só que como a humanidade era muito grande, eles não conseguiram administrar os números, por isso que deu erro. Foi quando a doutora Susan nos mostra que a competência profissional do ser humano é de fundamental importância e que a falta de gera transtornos em vários setores e afeta diretamente a sociedade como um todo. Então, às vezes, uma ação minha, né, pode acarretar um efeito dominó, né, para os outros que estão ao meu redor. Né. E nós concluímos que os cérebros positrônicos conseguem administrar o mundo, porém não é possível administrar o mundo com apenas as 3 leis robóticas, visto que surge a 4ª lei, que é a lei zero.
que tem como objetivo anteceder a Lei 1 para que a humanidade inteira seja beneficiada, mesmo que para isso ocorra um pequeno mal-estar em algum lugar ou em alguém. Então, foi essa a conclusão, Adriana, e eu fecho aqui, tá? Ok. É para colocar o seu, Dulce? Isso. Tá. Só um momentinho. Boa tarde, gente. Aqui é só o fechamento mesmo rápido, né? Porque a fala, ela foi muito precisa, né, em relação ao conto 9. Deixa ela só colocar o slide. Tá aparecendo aí? Não estou vendo. Não estou vendo. Sim, tá aparecendo ali. Tá aparecendo. Apareceu? Você me celular, então. Sim, Mas dá eu para ver, tenho professora. a primeira tela, eu tenho como falar, então, tá? Eu não estou vendo, mas eu tenho como falar. Então, assim, no primeiro slide, eu coloquei aqui o nome do conto 10, que é um conto que não tem em todas as edições, tá? Por isso, nós vamos mandar para vocês em PDF, acho que eu já até coloquei no grupo, tá bom? Para que vocês leiam. Vai ser a nossa última apresentação. O nome do conto é História por Trás dos Romances de Robôs, ok? E aí, gente, eu queria falar para vocês da ideia que eu venho falando desde o início, né? Que o ideal, principalmente para a culminância, é fazer um trabalho diferenciado, porque eu tenho certeza que tem alunos aí criativos, né? Que trariam aí uma colaboração boa e que nosso trabalho seria genial até, né? Então, aqui, ó, aqui tem, tá na primeira tela, na segunda, né? Segunda Tem é do... o robô com o ser humano, o tempo todo nós estamos falando em sociedade, né? A segunda. Terceira Certo. tela, nós temos Teatro dos Bonecos, Bonecos. que vocês podem fazer. De que maneira? Vocês podem inventar, colocar robô, personagem, né? Eu sei que nós não temos muito tempo, mas é uma ideia aí que, de repente, pode surgir outras, ok? Aqui, ó, olha que interessante. Esse daqui eu achei maravilhoso, porque você pode utilizar as mãos, né, para colocar os personagens e fazer o conto lá da história. Dá para fazer tanto no presencial quanto EAD, perfeitamente. Olha que bacana aqui, colocaram até meio. Dulce? Tá falhando. Não tá Dulce? dando para ouvir. Então, aqui tem o teatro fantoche, né, com as meias. Aqui a pessoa usou os próprios dedos para criar personagens. Aqui são formas de desenho, né? Pegar uma meia e fazer uma confecção com a meia, usando as mãos. As formas geométricas, que a Rê pode falar um pouquinho, né, Rê? O Rê, você Sim, pode... olha. Oi. Fala um pouquinho aí, por favor. A construção de robôs com figuras geométricas e o Tangram, né? Como nós já tínhamos, a gente já vem falando, né, Adriana? Sim. Nós temos alunos maravilhosos com relação a desenho, os trabalhos que a Pri faz com relação aos teatros, né? Então, a gente tem alunos muito bons, né? E as nossas culminâncias, nós, professores, já estamos há algum tempo na escola, né? A gente sabe o quanto é maravilhoso o trabalho que esses alunos podem fazer e o que eles nos mostram é muito legal, né? Então, mais uma vez, eu acho que a gente pode ter isso, né? Mais uma vez, a gente pode ter um trabalho bem bacana, independente de ser presencial ou em AD,
A gente pode conseguir isso, né? O que mostra aqui seria direcionado a exatas, né? Mas isso quer dizer que envolve todas as áreas, todas as disciplinas, né? E a gente tem um trabalho muito bacana. Você pode passar, viu, os outros? Olha só que legal, né? São formas, né? Olha, aqui, vamos supor, se você juntar tudo, você consegue imagens maravilhosas, né? Você consegue formar desenhos, você consegue formar imagens, e por aí vai. A imaginação é que manda, né, Pri? A Pri que é bem... A imaginação aí vai funcionando. E aí, eles são muito criativos, né, para as atividades. Sim. É só deixar fluir e verificar, que nem se for fazer o teatro, a gente trabalhou semana passada na live com o teatro improvisado, né? Então, olha só, não foi bacana? Foi muito legal. Dá para vocês utilizarem a brincadeira que nós fizemos na live e colocar alguns pontos que tenham relação com o livro, para a pessoa improvisar o conto ali na hora, né? Dá para vocês criarem a história e fazer uma representação. Não precisa ser nada extenso, pode ser uma coisa mais simples, mas que tenha um conteúdo, né? E a gente sabe que eles têm uma imaginação legal, né? Sim. Os nossos alunos têm desenhos assim maravilhosos, né? Então, eu acho que é deixar aflorar isso, né? Uhum. Pode passar, Adri? Olha aí que legalzinho. Bacana. Pode passar, Adri. Posso ler? Pode. Uma ideia seria reconhecer as diferentes figuras geométricas, dimensões e representações bidimensionais do espaço tridimensional, demonstrando teoremas e colocando em prática, desenvolvendo, então, a geometria abstrata, que a faça refletir sobre um conjunto de relações das figuras planas, polígonos e figuras espaciais poliédros. Então, vocês estão vendo aqui os robozinhos, olha. Sabe o que me lembra? Alice no País das Maravilhas. É isso? Eu não sei se eu estou certa, né? Mas me lembra, né? Porque ele não era de lata? Então, isso me lembra aquele robozinho de lata, sabe? Então, ó, tá vendo? Com música, são coisas... Isso não seria o Mágico de Oz? A história, professora, não seria o Mágico de Oz? É uma coisa de Oz. É isso que eu tô pensando aqui. Vocês estão vendo isso, né? Para mim era... Mas eu tenho uma ideia. Eu votei. Meu celular deu problema aqui, não sei o que aconteceu. Então, não tem nada a ver, assim, é porque são quadrinhos, né? São quadrinhos que a gente pode colocar qualquer tipo de história aqui, mas é uma representação para que vocês montem a história do Eu, Robô. Entendeu? Entenderam? Ai, Rê, eu atropelar você, pode falar, Rê, estava falando. Não, é porque eu falei para ela assim, para mim, mas não tem um bonequinho, um robozinho de lata no Pai das Maravilhas? Tem. Gente, eu estou confundindo as coisas. Mas assim, não atropelou, não. Eu só estava falando dos robôs e da imaginação deles, né? Sim. Eu acho muito importante, acho muito bacana. Aquela coisa de também pensar que eles podem montar quadrinhos, né? E montar gibizinhos, né? Quadrinhos mesmo, né? Então, eu acho que a culminância, ela pode ser uma coisa bem legal. Bem, como a gente já vem trabalhando, né? A gente vem feito trabalhos muito bacanas, né? E a gente tem que continuar fazendo isso, né? Dulce, vai, ó, deixa eu parar de atropelar aqui, pronto, já... Quando eu estava conversando com a professora Kelly, né? Os primeiros anos estão em processo de construção, eu achei, assim, assertiva essa fala dela, né? E aí, eles estão criando autonomia. Com isso, gente, vem aí a criatividade, pensa, né? Então, eu tenho certeza que no final a gente vai só aplaudir.
Esse texto foi lido? Já sim, Dulce. Já, né? Então, esse texto está se referindo a quê? As figuras planas, que são os polígonos, as figuras espaciais, que são os poliedros, né? Quando eu falo de plana, eu estou falando das representações bidimensionais, poliedros, tridimensionais, tá? Que é tudo no espaço. Então, assim, esse desenho ele pode envolver as duas situações. Então, a gente já coloca aí a matemática, tá? E dá para fazer também um gancho na questão do cálculo. Nessas histórias, a gente pode estar colocando também o cálculo, que já entra a parte da matemática, quando a situação dá certo, quando a situação não dá certo, por quê, né? Então, eu achei interessante também uma ideia para vocês pensarem. Primeiros anos. E a gente acredita muito. Aqui, o primeiro robozinho, pode passar por próximo, por favor. Isso. Primeiro robozinho, ele está em bidimensional, tá? Que é a figura plana. O segundo, tridimensional, que é o espaço, né? Que são os nossos poliedros. Então, isso daí também a gente consegue demonstrar na matemática. Pode passar, por favor. Aqui, não dá para ler, mas está falando de notação científica, não tem nada a ver com a história do livro, mas é só um exemplo de uma história em quadrinhos, como a professora Regina falou, tá bom? Dá para vocês pensarem nisso. Eu sei que a Raquel, ela desenha muito bem, né, Raquel? Pode passar para o próximo. E tem outros alunos que estão quietos, mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar vários talentos. Esse daqui, Prorê, o que lembra? Olha, na realidade, eu estou prestando mais atenção no joguinho aqui, que ele está na mão, que eu nunca consegui, por mais que eu tentasse, eu nunca consegui deixar todas as cores iguais, viu? Sabe o que eu pensei aqui? Eu pensei no quinto conto, que foi o meu preferido, né? Que era lá o mentiroso. E eles banjavam a matemática, ele falava, ai, não, matemática é chata, porque é muito fácil, né? Eu sou superior a isso, então a matemática. E aí, olhando para esse quadro mágico aí, né? Esse quadradinho mágico, aí eu lembrei, né? Nem sei se na história eles eram desse jeito, mas também é uma situação que o aluno, de repente, pode criar, né? Teve não sei qual professor que falou também, de montagem, foi a professora Thelma, de fazer uma montagem. Foi você, professora? De robô? Professora Thelma? Peraí, até achar o negócio aqui para ligar o microfone demora, gente. Normal, gente, normal. Estamos pensando na culminância aqui, então precisamos acelerar que está acima da hora, né? Não dá para ser da velocidade de um robô. Então, eu tinha falado assim, né, a gente tinha discutido, eu acho que todas as ideias que vierem são válidas, né, para o dia da culminância, até para fazer um trabalho, né, diversificado, né, então eu acho que é uma sugestão, sim, né, e a gente acaba, né, incrementando mais de acordo com as ideias que vão surgindo, né, agregando outras ideias junto a essa ideia. Então, eu estou de acordo, sim, e está fechado. Para mim, está ótimo. Para não dar fantástico, gente. Tanto é que, assim, seria interessante aproveitar todas essas ideias e os alunos começarem a se articular. Então, por exemplo, uma dupla ou um trio vai fazer uma charge do Eu, Robô. Outra dupla e trio vai fazer boneco. Outra, sabe, se eles se separarem assim, a gente faz a galeria, como se fosse uma galeria de apresentações, né? Nossa, já pensou que bacana, Kelly? E dá para apresentação legal, né? Dá para eles construírem, para vocês construírem também com sucatas. Vários. Bolinho de papel higiênico, de guardanapo, uma lata que vocês tenham lá que não estejam utilizando.
né? Dá para vocês terem diversas ideias aí em relação a isso para exposição. E acho legal isso que a Kelly falou, de dividir, deixar vocês se dividirem em grupos, trios, sei lá, para estarem realizando, não uma coisa muito grande, porque você sabe, quando tem um grupo muito grande, sempre trabalha os mesmos e os outros ficam só brincando, né? Então, quando você tem um grupo menor, você acaba tendo ideias melhores e o desenvolvimento das atividades sai com mais eficácia, né? Verdade, Com certeza, até 3 é perfeito, dá tempo de se organizar, mais que isso não tem necessidade. Mas aí nós não faríamos por série, certo? Deixaríamos que eles se organizassem, cada um na sua série, e depois eles colocariam, né? Eu acho que seria melhor. Isso, sim, fica até mais fácil, porque não sei se os pra outros gente colegas organizar. concordam. Sim, afinidade é tudo, né? É legal, assim, Kelly, formar dupla ou trio, porque daí todo mundo tem a sua responsabilidade e cada um fazer aquilo que tem mais habilidade, né? Os meninos que gostam bastante da parte mecânica, né? Os carros hoje, eles são totalmente robotizados, né? Quem gosta da parte de saúde, tecnologia, que é uma das coisas que eu trabalho, né? A gente vê o quanto a robótica está inserida dentro, né, da área da ciência, da tecnologia, da medicina em si, né? E quem gosta mais dos números vai para essa parte da geometria, né, e faz esses cálculos. Então, eu acho que dá para fazer, sim, um trabalho agregando várias ideias e, assim, que eles absorvam essas ideias e compreendam que a gente, né, tem o papel de orientar, mas eles têm que assumir esse protagonismo, né, e cada um ser responsável dentro daquilo que sabe fazer. Sim. Exatamente. E se precisarem de alguma ajuda para alguma coisa, nós estamos aqui à disposição, né? Às vezes, eu não estou conseguindo fazer isso, como que eu faço aquilo? A gente, às vezes, pode dar ideias aí e a coisa deslanchando, né? Vocês podem fazer colorido, podem fazer com papel alumínio, aí fica a critério de cada um. Quem desenha pode fazer o esboço, né? Pode fazer o rascunho, Dá dá para fazer trabalhos de robóticas muito bacanas, né? Então, quem tiver essa habilidade e conseguir colocar o robozinho para andar também, meu, maravilha. Peçam ideias, ajuda para os pais, para os tios, né? Acho que tudo é válido aí para que a gente possa fazer uma combinância aí de utilidade. Sim, bom. Sucatas é fácil acesso. Ó, que lindo. Agora aqui, ó, o nosso robozinho, eu não consegui colocar a fala dele, porque ele está dando ideia para vocês, né? Eu não consegui colocar dentro do balão, eu coloquei aqui do lado. Além de ser um dos grandes clássicos de ficção científica, acho muito atrativo que reúna contos futuristas envolvendo robôs e humanos. Sua interação e papel em uma mesma sociedade. Aqui, ó, ele já conseguiu abranger toda a nossa conversa em todos os pontos, né? E está dando uma ideia legal aqui, bacana. Não é verdade? Sim. Sim? Sim. Tá. E aí, gente, ó, quem for fazer o desenho, não temos muitos desenhos não, né? Mas quem for fazer, tomar cuidado com a pintura, né? Tem toda uma questão lá da margem que vocês têm que fazer, capricho na hora de realizar o desenho, na hora de pintar, né? Porque tudo isso os pais de vocês e os pais dos colegas de vocês e das outras séries também estarão olhando. Exatamente. Pelo menos a gente espera assim, né? E olha que bonitinho. Esse daqui, ó, pequenininho, fofinho. Mas eu gosto dele, viu, Dulce? Ele me lembra aquele robozinho perdido lá, que ficava andando em círculo. Eu não sei porquê, mas eu olho para ele e eu vejo aquele robozinho ali. Aí ele tá falando. De repente, vocês conseguem fazer alguma coisa com aquelas caixas grandes de papelão ou com caixa de sapato, né? Tem várias coisas aí que dá para vocês utilizarem aí a criatividade de vocês e colocar tudo em prática, porque criativos vocês são. Eu vejo pelas minhas atividades que vocês são bem criativos, então agora é colocar em prática. Verdade. Certo? Certo. Isso mesmo. Aí contamos com a criatividade de todos, né?
e desejamos um bom trabalho. Sim. Então é isso, gente. Se tiver algum comentário. Fazer igual ele fala. Alguma lamúria? Alguma pergunta? Eu acho que agora eles podem colocar o nome deles, né? Já, quem não colocou ainda, coloca, porque eu vou parar de gravar. Tá bom? Para poder fazer a chamada final. Eu achei baixa a participação deles hoje. Também achei, viu, Pri? Do primeiro C, 9 alunos só. Quantos? 34? 9 do primeiro C. Eu achei muito baixo. Pessoal, eu vou interromper a gravação, tá bom? Tá bom.